Imagina só, você é revivido por um deus e tem a chance de reencarnar em outro mundo e escolhe viver como agricultor com um corpo incansável. E de brinde você ganha uma ferramenta apelona, consegue uma esposa e várias garotas. Bem, é assim que as coisas acontecem no anime que vamos falar hoje, chamado Isekai no Biri Nouka. Essa é a continuação do resumo. Se você ainda não assistiu a parte 1, parte 2 e a parte 3, passa lá para conferir. Mas agora vamos continuar. Começamos com nosso agricultor dizendo que agora que se tornou prefeito, sua rotina não mudou em nada, até que de repente, Aranha Zabuton toca o alarme. Uma dos anjos guardiões chega dizendo que o mensageiro do reino demoníaco tinha acabado de chegar lá. Ao chegar lá, o mensageiro se apresenta como Buizel e diz que queria ter uma audiência com o responsável. Enfim, seu primeiro trabalho como prefeito chegou e se apresenta, e o mensageiro entrega um presente. Diz que tinha uma mensagem do Lorde Demônio e falou que queria discutir a situação do povoado da Vila do Hirá, ao lembrar que a Lu tinha falado que aquele lugar está sob controle do Lorde Demônio. Hiraki logo percebe que o cara estava cobrando imposto e ainda achava que o cara queria mandar ele embora de lá. Por isso oferece 10% da sua colheita como pagamento de impostos para eles continuar morando lá sem problemas. Mensageiro, sem pensar muito, aceita o acordo. Se quisessem outras coisas, teriam que negociar. Hirako, que acha que foi agressivo na sua negociação e ainda dá um presente pro cara, o diz que ele fez um bom trabalho, pois agora estavam sob a proteção do Lorde Demônio. Normalmente a taxa era de 50% ou 60%. Ele fechou por 10%. De presente, eles ganharam um poderoso remédio. Já no reino demoníaco, os caras não estavam acreditando que o agricultor estava submetendo a sua força militar, sendo que ele foi capaz de derrotar um dragão. Ficam assustados quando o mensageiro conta para eles que a princesa vampira e o anjo da aniquilação estavam lá, e ainda tinha um exército de elfos superiores e uma matilha de lobos infernais. E ele foi guiado pelo trio de anjos assassinos presente. Era uma ação os deliciosos, e eles percebem que o pano que estava cobrindo elas foi tecido por uma grande aranha demoníaca, que inclusive é uma criatura que lutou contra um dos lordes demônios até o impasse. Um dos generais fala novamente se demitir depois de saber de tudo isso. De volta ao nosso agricultor, ele estava de cara a cara com um dragão enorme. O dragão se apresenta como Adrian, o verdadeiro governante dos dragões. Ele dá um presente para Arco, é uma espada muito valiosa, e diz que como moravam perto de lá, foram oferecer uma saudação formal. O agricultor diz que até convidaram eles para entrar, mas era meio difícil devido ao seu tamanho. E o ajudante pede para ele mudar de forma, e ele se transforma em humano. Lá dentro, o dragão estava chapando todas as cachaças que era servido, e até mesmo queria morar lá agora. Mas não podia, porque muitas pessoas ficariam chateadas se ele não voltasse para sua casa. Então ele vai embora. No próximo dia, Hirako diz que não se sentia bem mantendo os visitantes do lado de fora, e por isso queria construir uma casa de hóspedes para ele. Desde já começa a construção, e enquanto isso, ele combina que os homens lagarto e os anjos iam defender o perímetro, pois antes eles capturavam os caras, e quando as habitam tocava o alarme, ele se preparava para batalhar. Por isso foi criado um novo sino para os visitantes, e foi discutido com eles como tratar os visitantes a partir de agora. A festa de boas-vindas. Hirako teve que adicionar mais gente para não ter risco de algum inimigo tentar entrar disfarçado. A Flora ficou encarregada de ficar de olho nos visitantes, já que podia ficar vários dias sem dormir por ser uma vampira muito mais cedo do que esperavam. Aparece alguns homens fera. O líder deles se apresenta como Garfo e diz que eles eram de um lugar da montanha e queriam estabelecer relações com a aldeia. E pergunta a Garth se aquele era todo o seu grupo. Ele responde que sim, mas Lu sabe que ele estava mentindo, pois encontrou alguns deles espiando na floresta. Garth pede desculpas e eles entram na casa de ossos. Depois de todo mundo entrar, Ijalasca a tranca na porta e diz que não confiava neles por não terem levado os presentes como os outros visitantes, por terem deixado 2 tropas escondidas na floresta. Por isso foi reduzido até o nível de hospitalidade deles. Até a comida servida a eles era bem escassa. Foi dado vinho a eles e depois de ficarem bêbados, começam a contar a verdade. Eles ganhavam a vida caçando e minerando, e até agora, onde moravam, conseguiam sobreviver negociando com uma aldeia humana nas montanhas. Mas houve alguns problemas e ficou inviável deles negociar novamente. Por isso procuravam alguém novo para negociar. Só estavam se escondendo para, se algo acontecer, alguém voltar para a aldeia deles e contar o que houve no próximo dia. Quando negociavam, fica combinado do nosso proto-IR até a aldeia deles, pois para eles era muito difícil chegar lá. Eles iam negociar tintas, vidrarias, serralherias e outras coisas em troca de alimentos. Na despedida, Garth diz que só não levou presente porque eram pobres demais,
mas diz que na próxima vez traria algo. Mas o agricultor diz que nem precisava. Na primeira vez da negociação, a tia vai montado no dragão, que concordou em levar todos lá em troca de um barril de vinho dragão. Agora ia lá direto para beber, e sempre que ia levava tesouros e armas. Os homens feras estavam esperando eles para fazer o troca-troca, e ficam apavorados ao ver um dragão voando no céu. Alguns dias depois, eles voltam e falam que trocaram os homens feras e estavam com medo no início, mas depois de uma amostra grátis geral, se juntou no troca-troca. Os homens feras perguntam também se alguns habitantes poderiam morar lá. Eram 20 mulheres jovens, e o agricultor achava que a vila precisava de homens. Só tinha mulher no bar, e por isso ele aceita que elas fossem morar lá, mas só se enviassem pelo 2 jovens. As meninas chegam lá e, ao se apresentarem, falam que estavam preparadas para serem usadas da maneira que acharem melhor. Dava para ver que elas achavam que ia ser tratadas horrivelmente, mas o agricultor disse para ela ficar tranquila. Quanto aos jovens, eles eram bem jovens mesmo. Passa um tempo e estava tudo correndo bem. Os homens feras e estavam se adaptando por lá. Todo mundo sabia usar magia, as elfas, as empregadas, os homens lagartos, a aranha, os lobos, a abelha e até mesmo os slimes. Todos, menos o agricultor e as crianças. Do nada, um terremoto acontece, e o anjo guardião diz que um urso gigante e uma víbora sangrenta estavam lutando na floresta e poderiam afetar a vila. O agricultor pede para o anjo guardião levar ele lá. Os bichos eram bem grandes, mas ele simplesmente passa voando com o anjo usando sua ferramenta agrícola apelona e manda os 2 para a vala com só um ataque. Os guardiões se espantam por ele ter levado os 2 com apenas um ataque. Logo mais os bichão viram comida. Sim, isso mesmo. Depois de cozinhar foi feito um urso novinho, que por sinal ficou muito gostoso. E também foi feita uma cobra, e a cobra ficou com gosto de frango frito, mas Hiraku achava que faltava algo mais no prato. No laboratório da Flora, ele pede para ela algo que evitasse da dor no estômago. Ela oferece um frasco, que com uma dose era suficiente para explodir qualquer coisa para o outro lado da montanha. Mas ele queria algo mais tranquilo, mais suave, e ela dá para ele fazer a missão. Não estava dando muito certo mesmo. Seguindo as dicas que o agricultor deu para ela, ela explodiu essa cabana 3 vezes. E se ele decide ajudar ela na próxima vez, na cozinha eles adicionam vários ingredientes e faz a maionese para combinar com o prato da cobra frita. Para fazer o miso, eram muitos os procedimentos, e enquanto ele fazia, a Flora anotava. Eles deixam descansando na adega e demorar alguns meses. Nessa hora, a Luz chamou o agricultor falando que tinha visitas. E dessa vez, chega um grupo de anões anciões. Eles ficaram sabendo que lá tinha algo de ótima qualidade. Queriam que compartilhasse um pouco com eles em troca da sua tecnologia. Eles passaram sua vida toda estudando a produção do algo que poderiam transformar tudo em algo fino. Imediatamente, eles começam a trabalhar no álcool e dão um uísque de milho para o nosso agricultor. Ele toma um pouco e o cara já tonteia. Então os anões acabaram ficando na vila, trabalhando como cervejeiro. A festa de boas-vindas foi dado, e todo mundo bebeu que só até mesmo o Draime aparece por lá. Finalmente, alguns homens se juntaram ao dele, e o agricultor pergunta pro anão se ele gostava de alguma mulher que estava lá. Mas ele diz que curte. Era um barbudão. No outro dia, o sino do alarme foi tocado e um novo dragão aparece. O agricultor logo transforma sua ferramenta agrícola em uma lança. Draime aparece e dá uma cabeçada no dragão. Aí surge outro dragão que estava vindo em alta velocidade. Hiraku sente que esse era perigoso e taca sua lança nele. Dragão desvia por pouco, e quando ele vai atacar a lança novamente, o ajudante do dragão aparece dizendo que não era o inimigo. As duas, na verdade, eram a esposa e a filha do Draime. Acontece que o dragão ia até a vila. Isso levantou algumas suspeitas em casa, ainda mais que ele levava tesouros e voltava bêbado. A filha estava prestes a queimar a vila, pois achou que o pai estava tendo um caso, e a esposa também queria fazer churrasco do homem que apontou uma lança para sua filha. Elas pedem desculpa, e ao se despedirem, conversam entre si dizendo que a relação com aquela vila era muito importante, pois tinham um poder necessário para desafiar eles. A esposa do Draime nem conseguiu esquivar da lança completamente. Foi tudo graças à aranha, que era sua velha amiga. Se não fosse puxada pela aranha, já estava sendo enterrada. Por isso, a esposa de Drive dá um trabalho para sua filha chamada Last. Ela ia viver lá por um tempo para garantir que aquele poder não se voltasse contra ele. O agricultor aceita que ela ficasse por lá e ela tenta ajudar na colheita, mas era muito forte, e mesmo na cozinha era um desastre. Um único espirro fazia um estrago. Até os lobos infernais morriam de medo dos dragões. A tia diz que, além do poder dos dragões, eles tinham muito conhecimento e sabedoria. Com isso, o Prota acha um plano perfeito.
Ele coloca-a como encarregada de relações diplomáticas. O mensageiro do Lorde Demônio fica se borrando ao negociar com ela. Ele aceitava tudo o que ela oferecia e vai embora rapidinho. Na reunião com os outros generais, eles ficam ainda mais assustados. Mas o mensageiro tinha um plano. Ele se encontra com a sua filha, que se chama Floren. Fala para ela investigar o poder militar da vila do nosso prota. A mina se teleporta para lá e pede permissão para lá para poder ficar na vila por um tempo. Logo de cara, ela já se assusta pela Leste ser um dragão. Vou dar uma olhada pela aldeia. Ela vê homens largados, homens feras, ogros, anões. Todos eram difíceis de lidar. Ela vê a princesa vampira, anjo da aniquilação, trio de anjos, assassinos, elfos superiores, lobos infernais e aranhas demoníacas andando junto. Ela é uma das usuárias de magias mais talentosos do reino dos demônios, mas a sua confiança te deixou de lado agora. Até agora, ela só não encontrou com quem governava todos eles. E aí aparece o agricultor. Ela achava que ele era um humano comum e se desfaz do cara e vai embora. Ao saber que ele era o prefeito, ela se espanta e estava se esforçando trabalhando por lá. Mas quando dava de cara com o agricultor, só faltava se ajoelhar para cumprimentar ele. Após isso, os slimes começam a se multiplicar. Na aldeia, agora existem muitos tipos diferentes de Slayer. Todos eram inofensivos. 6, até que foi criado o slime do álcool. O bicho bebeu um barril inteiro de vinho. As meninas ficam muito bravas. E é assim começou o primeiro julgamento da vila. E é claro que o slime estava sendo declarado como culpado. Mas a Floren fala que como se tratava de um slime, então provavelmente ele não ia refletir suas ações. Então ele é absolvido e ia em todas as comemorações da vila para se tornar de cachaça. Enfim, o outono chegou e tá na hora de comer umas comidinhas gostosas. As meninas estavam se deliciando, até que o agricultor fala que ficaria ainda melhor com frutos do mar. Todas elas param para prestar atenção e ficam motivadas para conseguir os frutos do mar. Porém, é que naquele mundo os frutos do mar que ele falava pareciam um tanto fortes. Eles precisavam de um oceano que ficava no limite do reino demônio. Elas partem em uma viagem de 3 dias. Depois trazem um homem chamado Michael, que é um comerciante de uma cidade no reino demônio. Michael leva vários produtos marinhos da sua cidade. Ele diz que conseguiria os frutos do mar que o protegeria em breve se oferece para se tornar o fornecedor oficial da vila. Ou seja, lidar com todo o comércio entre eles e o mundo exterior. Depois disso, ele vai embora e nosso piloto percebe que ele parecia um comerciante habilidoso. Só parecia estar muito assustado. 3 dias antes, Michael estava de boa no seu escritório quando recebeu alguns visitantes e ele estava quase recusando a visita. Ainda bem que ele não recusou, porque se tivesse recusado, tinha rodado. Ele estava falando com uma maga muito poderosa, um dragão, e ainda tinha vários homens largados lá. Risco de negociar com eles era muito caro. Mas ao ver as maçãs que ele ganharia se negociasse com eles e a grana que fazeria ele aceita na hora, Marco decide que ele mesmo participaria da entrega e vai até a vila da grande árvore com as meninas. Meramente ele se borrou ao montar em um dragão e ainda dá de cara com mais dragões, com anjos, com os lobos infernais e tudo mais. Ele estava prestes a infartar de medo, mas pelo menos sobreviveu e conseguiu negociar com um sorriso no rosto. O agricultor agora faz a comida com frutos do mar e as meninas se deliciam. Zabuton toca o alarme quando ele vai ver, era outro dragão. 3 anjos tentaram parar o dragão, mas era muito difícil para ele. O dragão lança uma bola de fogo na floresta e começa a desafiar o agricultor. Ele então taca sua lança no dragão e ele desvia por pouco. Aí ele ataca novamente. Pronto, o dragão foi derrotado. Quando vai ver o prota se depara com uma menina que se chamava Haru, que era o irmão mais velho do Draime. E a Haruka entrega o dragão falando que ele planejava casar sua filha com o agricultor algum dia. Mas ele dá uma desculpinha falando que estava bêbado. Disse isso, ela só apareceu por lá para ver que tipo de pessoa a filha do dragão estava se casando e fez aquilo tudo porque todo mundo falava que o prefeito era muito forte. Mas Draime fala que ela era com inveja que a sua filha ia casar antes dela. Prota fica puto da vida. Pega a mina e faz ela limpar sua bagunça que ela fez. Depois de um tempo, ela estava se adaptando muito bem à aldeia e chama o Prota para jogar um jogo contra ela. Mas o negócio é que ela queria jogar apostado, e como não tinha muita coisa que poderia dar, o Prota oferece que o perdedor tivesse uma punição que seria tirar a parte das suas roupas. Passa um tempo e adivinha só quem estava perdendo? Claro que era o Prota, e faltava apenas uma peça de roupa, e aí ele perde e voa lá. Partiu tirar tudo. Já no reino demoníaco, os generais estavam todos assustados discutindo sobre os dragões estarem se reunindo na vila da grande árvore.
Agora eles têm poder suficiente para conquistar um país inteiro. Enfim, o Lorde Demônio aparece, mas ele parece nem se preocupar com isso. Só fala da sua filha, está de mau humor e de repente foge na Vila da Grande Árvore. E Haru é quem decide ficar por lá. Era muito habilidosa com os trabalhos, mas reclamava de tudo que pediam para ela fazer. Mas se tornou a professora da vila. E novamente a aranha Zabuton toca o alarme, e agora aparecem algumas garotas serpentes que um dia estavam em uma dungeon e foram forçadas a fugir das suas casas. Então o agricultor pega as pedras preciosas que elas trouxeram em troca de algumas colheitas, mas pede que da próxima vez que voltassem, pelo menos vestissem algumas roupas. E então as mulheres serpentes começam a carregar seus produtos comerciais. Após isso, vemos algumas mulheres falando que poderiam usar flor de refém. As mulheres pedem à princesa para reunir as tropas para derrotar a vila e salvar Florim. E aí, gostou do vídeo? Quer uma parte 4? Então já deixe seu like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo. Quero a parte 4! Aproveita para assistir mais resumos aqui no canal. Garanto que você vai curtir.